Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 48. Krishna satisfaz seus devotos. Durante dias seguidos, Krishna ouviu de Uddhava todos os detalhes de sua visita a Vrindavana, da situação de seu pai e de sua mãe, das gopis e dos vaqueirinhos. O Sr. Krishna ficou totalmente satisfeito por Uddhava ter sido capaz de consolá-los com suas instruções e com a mensagem entregue a eles. O Sr. Krishna então decidiu ir à casa de Kubja, a mulher corcunda que o havia satisfeito, oferecendo-lhe polpa de sândalo, quando ele entrou na cidade de Mathura. Como se diz no Bhagavad Gita, Krishna sempre tenta satisfazer seus devotos, tanto quanto os devotos tentam agradar a Krishna. Assim como os devotos sempre pensam em Krishna em seus corações, Krishna também pensa em seus devotos, em seu íntimo. Quando Kubja se converteu numa bela moça de sociedade, ela quis que Krishna viesse à sua casa para poder tentar recebê-lo e adorá-lo à sua maneira. As moças de sociedade em geral tentam satisfazer seus clientes, oferecendo seus corpos para que os homens os desfrutem. Mas a moça de sociedade, Kubja, estava de fato dominada pelo desejo de satisfazer seus sentidos com Krishna. Quando Krishna desejou ir à casa de Kubja, ele com certeza não tinha nenhum desejo de gozo dos sentidos. Por oferecer a polpa de sândalo a Krishna, Kubja já havia satisfeito os sentidos dele. A pretexto de lhe satisfazer os sentidos, porém, ele decidiu ir à casa dela, não para satisfazer os sentidos, mas para fazer dela uma devota pura. Krishna é sempre servido por muitos milhares de deuses da fortuna. Por isso ele não tem necessidade de satisfazer seus sentidos, indo a uma moça de sociedade. Mas porque ele é bondoso para com todos, ele decidiu ir até lá. É dito que a lua não retira seu brilho do quintal de uma pessoa desonesta. De forma semelhante, a misericórdia transcendental de Krishna nunca é negada a ninguém que lhe tenha prestado serviço, através da luxúria, da ira, do medo ou do amor puro. É dito no Chaitanya Charitamrita que se alguém quiser servir a Krishna e ao mesmo tempo desejar satisfazer seus próprios desejos luxuriosos, Krishna tratará da situação para que o devoto esqueça seu desejo luxurioso e se purifique totalmente, ocupando-se constantemente no serviço do Senhor. Para cumprir sua promessa do passado, Krishna, junto com Uddhava, foi à casa de Kubja. Quando chegou, ele viu que a casa estava toda adornada, de maneira a excitar os desejos luxuriosos dos homens. Isto sugere que havia muitos quadros de nus, sobre os quais havia dosséis e bandeiras bordadas, com colares de pérolas, além de camas confortáveis e cadeiras almofadadas. Os quartos tinham guirlandas de flores e rescindiam ao aroma agradável de incenso e de água perfumada borrifada, e eram iluminados por belas lamparinas. Quando Kubja viu que o Sr. Krishna viera para cumprir a promessa de visitá-la, ela se levantou imediatamente para recebê-lo. Acompanhada de suas muitas amigas, ela começou a conversar com Krishna com grande respeito e honra. Depois de lhe oferecer um bom lugar para sentar, ela adorou o Sr. Krishna de maneira condizente com sua posição. Uddhava foi recebido da mesma maneira por Kubja e por suas amigas, mas ele não estava no mesmo nível de Krishna,
e por isso ele sentou-se no chão. Sem perder tempo, como em geral se faz em tais situações, Krishna entrou no quarto de Kubja. Enquanto isso, Kubja tomou banho e passou polpa de sândalo no corpo. Ela se vestiu com belas roupas, joias preciosas, ornamentos e guirlandas de flores. Depois de mascar noz de betel e outros alimentos inebriantes, e se borrifar com perfumes, ela apareceu diante de Krishna. Seu olhar sorridente e sobrancelhas agitadas estavam cheios de timidez feminina, enquanto ela estava de pé graciosamente diante do Sr. Krishna, que é conhecido como Madhava, o esposo da deusa da fortuna. Quando Krishna viu que Kubja hesitava em chegar diante dele, ele imediatamente pegou-lhe a mão decorada com pulseiras, puxou-a para si com grande afeição e fê-la sentar-se a seu lado. Pelo simples fato de, no passado, haver oferecido polpa de sândalo ao Senhor Supremo, Kubja livrou-se de todas as reações pecaminosas e mereceu gozar com ele. Ela então pegou os pés de lótus de Krishna e colocou-os sobre seus seios, que estavam queimando com o fogo ardente da luxúria. Ao sentir o perfume dos pés de lótus de Krishna, ela libertou-se imediatamente de todos os desejos luxuriosos. Então o Senhor lhe permitiu abraçá-lo com seus próprios braços, mitigando dessa maneira o desejo muito acalentado de ter Krishna como visitante em sua casa. É dito no Bhagavad Gita que a pessoa deve estar livre de todas as reações pecaminosas materiais, antes de poder ocupar-se no transcendental serviço amoroso do Senhor. Pelo simples fato de oferecer polpa de sândalo a Krishna, Kubja foi assim recompensada. Ela não aprendera a adorar Krishna de alguma outra maneira. Por isso ela queria satisfazê-lo por meio de sua profissão. Confirma-se no Bhagavad Gita que o Senhor pode ser adorado mesmo pela profissão da pessoa, se esta for oferecida sinceramente para o prazer do Senhor. Kubja disse a Krishna: Meu querido amigo, fique comigo, por favor, ao menos por alguns dias, e goze comigo. Meu querido amigo de olhos de lótus, não posso abandoná-lo imediatamente. Por favor, conceda este meu pedido. Como se diz nas versões védicas, a suprema personalidade de Deus tem múltiplas potências. Segundo a opinião perita, Kubja representa a potência Purusha Shakti de Krishna, assim como Srimati Radharani representa sua potência Chit Shakti. Embora Kubja tivesse pedido a Krishna que ficasse alguns dias com ela, Krishna convenceu-a com polidez que não poderia ficar. Krishna visita este mundo material ocasionalmente, ao passo que sua ligação com o mundo espiritual é eterna. Krishna está sempre presente, quer nos planetas Vaikunta, quer no planeta Goloka Vrindavana. O termo técnico para sua presença no mundo espiritual é Prakata Lila. Depois de satisfazer Kubja com doces palavras, Krishna voltou para casa com Uddhava. No Srimad Bhagavatam existe uma advertência de que não é fácil adorar Krishna, porque ele é a suprema personalidade de Deus, o principal dos Vishnu Tattvas. Adorar Krishna ou ter associação com ele não é muito fácil. Existe uma advertência específica para devotos atraídos a Krishna em amor conjugal. Não é bom para eles desejar gozo dos sentidos, por associação direta com Krishna. De fato, as atividades do gozo dos sentidos são materiais.
No mundo espiritual, há sintomas como beijar e abraçar, mas não existe processo de gozo dos sentidos, como existe no mundo material. Esta advertência é específica para aqueles conhecidos como Sahajias, que consideram Krishna como um ser humano comum. Eles querem gozar vida sexual com Krishna de modo pervertido. Numa relação espiritual, o gozo dos sentidos é muito insignificante. Qualquer pessoa que deseje uma relação de gozo pervertido dos sentidos com Krishna deve ser considerada menos inteligente. Sua mentalidade precisa ser reformada. Depois de algum tempo, Krishna cumpriu sua promessa de visitar Akrura em casa. Akrura se relacionava com Krishna como servo, e Krishna queria obter um serviço dele. Ele foi lá acompanhado pelo Sr. Balarama e por Uddhava. Quando Krishna, Balarama e Uddhava se aproximaram da casa de Akrura, Akrura se adiantou, abraçou Uddhava e ofereceu respeitosas reverências prostrando-se diante do Sr. Krishna e de Balarama. Krishna, Balarama e Uddhava ofereceram-lhe reverências, por sua vez, e receberam lugares adequados para sentar. Quando todos estavam confortavelmente sentados, Akrura lavou-lhe os pés e borrifou a água em sua cabeça. Então ofereceu belas roupas, flores e polpa de sândalo em adoração regular. Todos os três estavam muito satisfeitos com o comportamento de Akrura. Akrura então se prostrou diante de Krishna, pondo a cabeça no chão. Então, colocando os pés de lótus de Krishna em seu colo, Akrura começou a massageá-los. Quando Akrura estava completamente satisfeito na presença de Krishna e Balarama, seus olhos encheram de lágrimas de amor por Krishna, e começou a oferecer suas orações, como segue. Meu querido Sr. Krishna, é muito bom que você tenha matado Kamsa e seus companheiros, livrando assim toda a família da dinastia Yadu da maior calamidade. Os Yadus sempre se lembrarão de que você salvou sua grande dinastia. Meus queridos senhores Krishna e Balarama, vocês são a personalidade original de quem tudo emanou, a causa original de todas as causas, tendo energia inconcebível e sendo onipenetrantes. Não existe causa e efeito, grosseiro ou sutil, além de vocês. Vocês são o Brahman Supremo, compreendido pelo estudo dos Vedas. Por sua energia inconcebível, vocês são de fato visíveis diante de nós. Vocês criam esta manifestação cósmica por suas próprias potências e entram pessoalmente nela. Assim como os 5 elementos materiais, a terra, a água, o fogo, o ar e o céu, estão distribuídos em tudo o que é manifesto em diferentes espécies de corpos. Vocês sozinhos entram nos vários corpos criados por sua própria energia, no corpo como a alma individual e, independentemente, como a superalma. O corpo material é criado por sua energia inferior. As entidades vivas, almas individuais, são suas partes integrantes, e a superalma é sua representação localizada. Este corpo material, a entidade viva e a superalma constituem um ser vivo individual, mas originalmente são todos diferentes energias do único Senhor Supremo. No mundo material, vocês criam, mantêm e dissolvem toda a manifestação através da interação das 3 qualidades, ou seja, a bondade, a paixão e a ignorância.
Mas vocês não estão envolvidos nas atividades daquelas qualidades materiais, porque seu conhecimento supremo nunca é superado como o conhecimento da entidade viva individual. O Senhor Supremo entra no cosmos material e causa criação, manutenção e destruição no tempo oportuno. Ao passo que a entidade viva, parte integrante, entra nos elementos materiais e tem seu corpo material criado para ela. A diferença entre a entidade viva e o Senhor é que a entidade viva é parte integrante do Senhor Supremo e tem a tendência a ser dominada pelas interações das qualidades materiais. Krishna, o Param Brahman, ou o Supremo Brahman, estando sempre situado em pleno conhecimento, jamais é dominado por tais atividades. Por isso, Krishna é chamado Achyuta, que significa aquele que nunca cai. O conhecimento que Krishna tem da identidade espiritual nunca é dominado pela ação material, ao passo que a identidade da entidade viva, parte integrante, está inclinada a ser dominada materialmente. As entidades vivas individuais são eternamente partes integrantes de Deus, centelhas diminutas do fogo original, mas têm tendência a se apagar. Akrura continuou. Homens menos inteligentes erram pensando que sua forma transcendental é feita de energia material. Mas este conceito de modo algum se aplica a você. De fato, você é todo espiritual, e não há diferença entre você e seu corpo. Por isso não é possível que seja condicionado ou liberado. Você está sempre liberado em qualquer condição de vida. Como diz o Bhagavad Gita, só tolos e patifes consideram-no como um homem comum. Considerá-lo como um de nós, condicionado pela natureza material, é um erro devido ao nosso conhecimento imperfeito. Quando as pessoas se desviam do conhecimento original dos Vedas, elas tentam identificar as entidades vivas comuns com você, que apareceu nesta terra em sua forma original, para restabelecer o verdadeiro conhecimento de que as entidades vivas não são nem unas, nem iguais ao Senhor Supremo. Meu querido Senhor, você está sempre situado em bondade incontaminada, Shuddha Sattva. Seu aparecimento só é necessário para restabelecer o verdadeiro conhecimento védico, em oposição à filosofia ateísta, que tenta estabelecer que Deus e as entidades vivas são a mesma coisa. Meu querido Sr. Krishna, desta vez você apareceu na casa de Vasudeva como seu filho, com sua expansão plenária, Sri Balarama. Sua missão é matar todas as famílias reais ateístas e destruir sua imensa força militar. Você veio para diminuir o fardo do mundo, e para cumprir esta missão, glorificou a dinastia Yadu, aparecendo na família como um de seus membros. Meu querido Senhor, hoje minha casa foi purificada por sua presença. Tornei-me a pessoa mais afortunada do mundo, a suprema personalidade de Deus, que é adorável a todas as diferentes espécies de semideuses, pitas, reis, imperadores e outras entidades vivas, e que é super-alma de tudo, entrou em meu lar. A água de seus pés de lótus purifica os 3 mundos, e agora ele teve a bondade de vir à minha casa. Quem nos 3 mundos, entre os homens realmente eruditos, não se abrigará em seus pés de lótus e se renderá a você? Quem, sabendo bem que ninguém pode ser tão carinhoso
como você é com seus devotos, é tão tolo a ponto de recusar tornar-se seu devoto. Em toda a literatura védica, declara-se que você é o amigo mais querido de toda entidade viva. E isso se confirma no Bhagavad Gita, Suridam Sarva Bhutanam. Você é a suprema personalidade de Deus, completamente capaz de satisfazer os desejos de seus devotos, e é o verdadeiro amigo de todos. Apesar de se dar a seus devotos, você nunca diminui sua potência original. Sua potência nem aumenta, nem diminui de volume. Meu querido Senhor, é muito difícil até mesmo para grandes yogis místicos e semideuses conhecer seus movimentos ou se aproximar de você. Mas por sua misericórdia imotivada, você consentiu bondosamente em vir à minha casa. Este é o momento mais auspicioso na viagem de minha existência material. Só por sua graça posso agora entender que minha casa, minha esposa, meus filhos e meus bens mundanos são todos vínculos com a existência material. Por favor, corte o nó e salve-me do enredamento da falsa sociedade, amizade e amor. O Sr. Sri Krishna ficou muito satisfeito com o oferecimento de orações de Akrura. Com seu sorriso cativando cada vez mais a Akrura, o Senhor respondeu-lhe em doces palavras, como segue. Meu querido Akrura, apesar de sua submissão, eu o considero meu superior, no nível de meu pai e mestre e amigo mais bem-querente. Por isso, você deve ser adorado por mim, e como você é meu tio, devo ser sempre protegido por você. Quero que me mantenha, porque sou um de seus filhos. Além desta relação filial, um devoto elevado como você deve ser sempre adorado por todos. Todos os que desejam boa fortuna devem oferecer respeitosas reverências a personalidades como você, que é maior que os semideuses. As pessoas adoram os semideuses quando precisam de algum gozo dos sentidos. E os semideuses oferecem bênçãos a seus devotos só depois de serem adorados. Mas um devoto como Akrura está sempre pronto a oferecer a maior bênção às pessoas. Uma pessoa santa ou devoto está livre para oferecer bênção a todos, ao passo que os semideuses só podem oferecer bênção depois de serem adorados. Pode-se tirar proveito de um lugar de peregrinação só depois de ir até lá. E adorar um semideus particular envolve esperar muito tempo para o cumprimento do desejo. Mas pessoas santas como você, meu querido Akrura, podem satisfazer imediatamente todos os desejos do devoto. Meu querido Akrura, você é sempre nosso amigo e bem-querente, estando sempre pronto a agir para nosso bem-estar. Tenha bondade, pois, de ir a Hastinapura e ver que arranjo foi feito para os Pandavas. Krishna estava ansioso para saber sobre os filhos de Pandu, porque haviam perdido o pai muito novos. Sendo muito amigos de seus devotos, Krishna estava ansioso para saber sobre eles, e por isso encarregou Akrura de ir a Hastinapura e obter informação da verdadeira situação. Krishna continuou. Ouvi dizer que depois da morte do rei Pandu, seus filhos jovens, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, com sua mãe viúva, ficaram aos cuidados de Dhritarashtra, que deve tomar conta deles como seu tutor. Mas também ouvi que Dhritarashtra não é só cego de nascença, mas também cego em sua afeição por seu cruel filho Duryodhana. Os 5 Pandavas são filhos do rei Pandu, mas Dhritarashtra
devido a seus planos e intenções, não está disposto favoravelmente em relação a eles. Por favor, vá lá e veja como Dhritarashtra está tratando os Pandavas. Ao receber seu relatório, vou decidir como favorecê-los. Assim, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ordenou a Krura que fosse a Hastinapura, e então voltou para casa, acompanhado de Balarama e Uddhava. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 48 de Krishna, intitulado Krishna satisfaz seus devotos.